Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares e estamos hoje aqui nesse belíssimo cenário que é a Biblioteca da Secretaria de Educação e Esportes do Estado de Pernambuco. Esses belos versos dessa música tão popular aqui entre nós do Nordeste e mais Pernambuco, Asa Branca, já dá para entender um pouco qual será a temática de hoje. Lembrar que teremos o nosso terceiro encontro do nosso papo artístico-literário, que será sobre Luiz Gonzaga, essa grande voz do sertão nordestino e mais pernambucano. Lembrando sempre que a nossa série, ela tenta valorizar, mostrar os nomes pernambucanos, aqueles que fizeram e que fazem história do nosso estado, que levam o nosso nome, o nome de Pernambuco, para vários lugares, tanto nacionalmente como internacionalmente. Então vamos lá, para isso aqui, nós recebemos a visita do nosso amigo, o professor Samuel Lira, que irá falar um pouco sobre Luiz Gonzaga, este papo gostoso sobre esse grande cantor pernambucano, nordestino, brasileiro, que levou a nossa música a tantos lugares. Tudo bem, Samuel? Tudo bem. Então vamos lá aqui, né? É verdade. Alô, estudante, espero que vocês gostem desse bate-papo literário, né? Esse bate-papo artístico-literário, onde a gente vai falar um pouco da vida de Luiz Gonzaga, um pouco, né? Porque se nós formos falar de Luiz Gonzaga, daria dias, meses. E lembrar sempre, Samuel, que o nosso tema seria Luiz Gonzaga, a voz do sertão pernambucano. Lembra, a voz do sertão pernambucano. Mais uma vez, valorizando que é um grande nome pernambucano. E lembrar que essa série, ela vai valorizar, mostrar um pouco tanto esses nomes que foram na pintura, na literatura e na música com Luiz Gonzaga. Nós temos na tela aqui, Samuel, professor Samuel, uma foto de Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga já aí com todo o modelo, o estereótipo, a indumentária nordestina. Vamos conhecer um pouco esse mundo de Luiz Gonzaga. Vamos lá, Samuel? É verdade. Nós temos aí, vocês podem ver na tela, a Saudade de Pernambuco, onde diz que, ai que saudade lá de Pernambuco, de Iputinga, Arruda, encruzilhada de água fria, Torre, dois irmãos, a saudade tá danada, não resisto não, se me aperta mais o peito, pego o avião, vou comer sarapaté, carne de charque com feijão. Lembrar que esses versos, professor Samuel, esses versos falam justamente essa questão da pernambucanidade, ser Pernambuco, ser dessa terra. Nós colocamos esses versos para que vocês, estudantes, saibam que mesmo sendo um grande nome, um nome nacionalmente conhecido, internacionalmente conhecido, a saudade de Pernambuco sempre esteve com ele, certo? Pernambuco sempre esteve com Luiz Gonzaga, a saudade de sua terra. Então vamos conhecer um pouco a biografia, vida, obra, as origens desse pernambucano sertanejo que ganhou o mundo. Nós temos o seguinte, uma curiosidade. Vocês sabiam que Luiz Gonzaga foi considerado como o maior pernambucano do século XX? Isso foi uma enquete que houve em vários estados. Cada estado da Federação do Brasil, claro, escolheu o seu grande nome. O nome pernambucano foi Luiz Gonzaga. Então vamos lá aqui, Samuel. É verdade, Robson. Luiz Gonzaga, ele nasceu na fazenda Caiçara, em Exu, sertão de Pernambuco, no dia 13 de dezembro de 1912. Interessante que ele era filho de Januário, aquela música que a gente conhece tanto, Januário José dos Santos, o mestre Januário, sanfoneiro de Oito Baixos, e Diana Batista de Jesus. O casal teve 8 filhos. Outra coisa interessante que Luiz Gonzaga dizia, essa questão da pernambucanidade, questão popular, ele dizia, quando nasci no dia 13 de dezembro, dia de Santa Luzia, uma santa bem popular no Nordeste e mais ainda na questão do sertão. E lembrar que o pai dele, como você falou, o seu Januário, ele é citado em várias composições dele. Esse Luiz respeita Januário. Então vejamos aqui, olha aí um fragmento. É verdade, compadre, do tará desconfiando, do compadre conterrâneo, fio do velho Januário. Interessante, Samuel, que esse fio do velho Januário, isso vai também nos reportar essa questão da nordestinidade, essa questão do parentesco, da filiação. E nós temos na tela aí
uma foto dele com o pai, o seu Januário. Lembrar que é um trecho de uma música, né? Uma para mim, outra para tu, Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga que teve, como vocês verão, ele teve várias parcerias, entre eles haverá Humberto Teixeira e o Zé Dantas, que nós veremos também. É verdade. O Luiz Gonzaga, ele nasceu em 1912 e faleceu em 1989, né? Como a gente sabe, ele foi sanfoneiro, foi cantor e compositor e recebeu um título de Rei do Baião. Ele foi responsável pela valorização dos ritmos, né, nordestinos, levou o baião, o xote, o chachado para todo o país. Sobre essa questão de levar o xote, o baião, o chachado para todo o país, é importante salientar que naquela época, quando ele começa, que nós estamos vendo que ele nasceu no começo do século XX, a música nordestina, a cultura nordestina não era ainda tão valorizada. Luiz Gonzaga, ele teve esse papel de levar essa música, disseminar a nossa música, a música nordestina para todo o Brasil e para o mundo. Ô Samuel, algo interessante, você abriu o nosso papo de hoje, certo? Com versos de Asa Branca, essa grande composição Asa Branca, certo? Gostaria que você falasse um pouco sobre ela. É interessante, a música Asa Branca, ela é feita em parceria com Humberto Teixeira. Ela foi gravada por Luiz Gonzaga no dia 3 de março de 1947 e virou hino do Nordeste brasileiro, né? Lembrar que essa parceria com Humberto Teixeira, ela durou 5 anos, certo? Humberto Teixeira, como eu já falei anteriormente, foi um dos grandes parceiros musicais do nosso Luiz Gonzaga. Mas quem será esse Humberto Teixeira? Antes de falar de Humberto Teixeira, eu queria lembrar que os estudantes da Escola Pio XII em Camaragibe, lá tinha um coral, gravaram um CD muitos anos atrás, e eles cantaram no CD a música Asa Branca. Muito interessante isso. Sobre essa questão de Humberto Teixeira, seu nome completo é Humberto Cavalcante Teixeira, certo? É só lembrar aqui, mais uma vez, vamos ratificar essa questão desse grande compositor que foi amigo de Luiz Gonzaga, e com ele organizou e escreveu a música Asa Branca, que é o hino do Nordeste. Há quem diga até que seria um dos grandes hinos brasileiros, é Asa Branca. E vale salientar, mais uma vez, que é uma composição tocada em vários ritmos que ganhou o mundo. Então, Humberto Teixeira, poderia falar um pouco sobre Humberto Teixeira? Claro, ele nasceu em Iguatu, no Ceará, no dia 5 de janeiro de 1915. Rio de Janeiro, no dia 3 de outubro de 1979, ele foi advogado, deputado federal e compositor, né, brasileiro. E é nacionalmente conhecido como parceiro de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, este que nós estamos falando agora. E toda vez que a gente fala assim a questão do Rei do Baião, a gente se reporta sempre a essa questão dessa valorização da cultura nordestina, pernambucana. Lembrar sempre que as letras de Luiz Gonzaga, elas sempre entram nessa temática, é o Nordeste, é a seca, é o retirante, certo? Ele vai cantar a realidade do começo do século XX, é essa realidade que o Nordeste estava mergulhado. Você vai ver tanto a questão do retirante, quanto a seca, a própria Asa Branca, certo? Então são pontos nordestinos, e Luiz Gonzaga leva isso, ele leva para o Brasil e para o mundo o conhecimento dessa terra. Então vamos lá, aqui nós temos na tela uma foto de Humberto Teixeira juntamente com Luiz Gonzaga. Veja que na foto Luiz Gonzaga já está repetindo com a indumentária nordestina. E lembrar que não foi sempre assim, ele entra posteriormente nesse universo de cantar o Nordeste. E que aqui nós temos na tela mais uma vez o trecho de Asa Branca, né? Asa Branca, esse hino nordestino, por assim dizer, que vai falar sobre a questão do drama do Nordeste, quando ele diz que ele olhou, ele viu a seca, certo? A seca do Nordeste, por que tamanha judiação? Isso canta a nossa realidade. E se a gente observar a questão da música, né? Quando ele diz, quando olhei a terra ardendo, veja a situação que estava no momento, naquela terra que ele estava, né? E ele compara com a fogueira de São João. E aí ele começa a perguntar a Deus, né? Por que tamanha judiação? Então observe a preocupação que Luiz Gonzaga tinha com o seu povo, ele tinha com a sua terra, com o sofrimento do povo. Interessante que ele imortalizou isso, leva isso para a música, né? Porque se nós olharmos a letra da música, mais uma vez, você vai encontrar os problemas do sertão, os problemas do Nordeste.
os problemas de um Nordeste esquecido naquela época, do sertanejo, daquele sofrimento todo. Alguns pontos interessantes sobre a vida de Luiz Gonzaga. Desde menino, Luiz Gonzaga já pegava na enxada, mas preferia ficar olhando o pai tocar sua sanfona. Logo aprendeu a tocar e animar as festinhas da região. Cresceu ajudando o pai na roça e na sanfona, mas também fazia pequenos serviços para os fazendeiros da região. O que eu acho interessante é observar o seguinte, que mesmo Luiz Gonzaga, tendo esse trabalho pesado, que é o trabalho na lavoura, por assim dizer, certo? Luiz Gonzaga, ele se dedicava à música, e o pai dele, veja que vem de uma família de veia artística, né? Isso, justamente o pai dele tocava, e ele também. Então você vai encontrar justamente, que é para você, estudante, entender um pouco, que mesmo com as adversidades da vida, a veia artística estava presente em Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga, Samuel, ele era protegido do coronel Manuel Aires de Alencar e de suas filhas também. E com elas aprendeu a ler, escrever e falar correto. Esse coronel, ele tanto deu uma educação para as filhas dele, quanto para Luiz Gonzaga. Certo? Então ele assimilou, ele aprendeu a ler, a escrever, justamente porque foi apadrinhado por esse coronel. Aos 13 anos, com o dinheiro que juntou, isso é interessante, juntou e emprestado pelo coronel, o coronel emprestou dinheiro a ele, Luiz Gonzaga comprou sua primeira sanfona. O primeiro dinheiro que ganhou foi tocando em um casamento. Ali sentiu a música, que era o seu destino. Na verdade, você veja o seguinte, que desde criança ele tinha esse ideal pela questão da música. Ele, como criança, veja que ele juntou o dinheiro para ter o seu primeiro instrumento. Daí vai se despontar nesse mundo da música. E lembrar que o próprio pai já o incentivava, mesmo trabalhando na lavoura. Aqui eu tenho um ponto interessante, que é a fuga de casa e o exército. Vamos lá. É interessante, né? Porque em 1929, e com exatamente 17 anos, por causa de um namoro proibido pela família da moça e de uma surra que ele levou da mãe, ele fugiu para o mato. E aí, nessa fuga, né, que a gente pode dizer, mas essa fuga maior foi quando deixou a casa para uma festa no Crato, no Ceará. Luiz Gonzaga vendeu sua sanfona e foi para Fortaleza, onde buscava no exército uma vida melhor. Ele sai de casa, ele foge de casa, a surra que a mãe dera nele, porque justamente, como você falou, ele, uma moça, que a família da moça não queria esse namoro, ele leva uma surra, sai de casa, porque a vergonha que ele teve, ele vai entrar no exército. Nós temos na tela aí fotos de Luiz Gonzaga na época em que ele estava no exército. Vamos ver. Com a Revolução de 30, viajou pelo país, era o corneteiro da tropa, interessante, não é? Em 1933, servindo em Minas Gerais, não entrou para a orquestra do quartel, pois não sabia a escala musical. Então, como ele não sabia escala musical, quer dizer, não sabia teoria, né? Ele sabia a prática, tocar, como eu toco violão, mas não sei teoria, eu só sei tocar a prática, né? E vamos dizer, de ouvido. Então, infelizmente, ele não entrou para a orquestra do quartel. Ele mandou fazer uma sanfona e decidiu ter aulas com Domingos Ambrósio, que era famoso sanfoneiro de Minas, transferindo para Ouro Fino, sul de Minas, tocou pela primeira vez em um clube. Aí nós já encontramos toda essa trajetória, que ele ainda não é o Luiz Gonzaga da música, ele está se firmando ainda, dando seus primeiros passos. Nós temos aqui o Luiz Gonzaga no Rio de Janeiro. Veja só, o nordestino que sai do sertão nordestino e vai para o Rio de Janeiro. Até então, a grande capital da época. Quando eu falo assim, ele não era o Luiz Gonzaga tal como nós conhecemos, que o sucesso ainda viria. Então isso aí é no começo, quando ele sai do exército. Então, Luiz Gonzaga no Rio de Janeiro. Em 1979, Luiz Gonzaga deixou o exército. Foram 9 anos sem dar notícia à família. Ele sai do Nordeste, entra no Exército, passa 9 anos sem dar notícia em casa. Enquanto esperava um navio para voltar para Pernambuco, Luiz Gonzaga ficou no batalhão de guardas do Rio de Janeiro, quando um soldado o aconselhou a ganhar dinheiro tocando na cidade. Veja que até então ele cantava esporadicamente. E agora o colega, esse soldado, o incentivou a ganhar dinheiro tocando em festas
na cidade, festas de casamento, festas em clube, e ele vai. Lembrando bem, professor Samuel, e vocês também, que na época a música nordestina, esse ritmo, porque veja que Luiz Gonzaga ele assume essa nordestinidade, por assim dizer, tanto nas letras quanto na própria indumentária. A música nordestina havia um preconceito contra ela ainda nas rádios, não se tocava shot, baião, tanto é que ele tornou-se o rei do baião, certo? É verdade. E logo Luiz estava tocando nos bares de mangue, nas docas do porto e nas ruas, em busca de trocados. Acabou sendo convidado a tocar nos cabarés da Lapa. Nessa época, seu repertório era o exigido pelo público. Tangos, fados, valsas, foxtrots, etc. Nesse ritmo, fez sua primeira tentativa no rádio, em programa de calouros de Silvio Neto e Ari Barroso, mas sua nota não passava de 3. É porque justamente se dava uma nota de 0 a 5. A nota dele não passava de 3, certo? E lembrar mais que ele cantava, como eu falei, ainda não era o Luiz Gonzaga, o rei do baião. Ele era um Luiz Gonzaga que cantava e cantava os ritmos que a elite, por assim dizer, gostava de dançar nos clubes, que era o tango, foxtrot, fados, etc. Não tinha assumido ainda a questão da nordestinidade. Eu gostaria que vocês refletissem em casa, veja só o preconceito que ele sofreu e que havia a própria música nordestina, quando ele se firma, por isso creio que nós o conhecemos como o rei do baião, por essa firmar, levar essa música ao Brasil e ao mundo. É interessante salientar, estudante, que em 1940, um grupo de estudantes cearenses que estava no Rio o aconselhou a tocar as músicas de sanfoneiros do sertão nordestino. E aí, ao participar de um programa de calouros do rádio, tocando Vira e Mexe, Luiz Gonzaga ganhou nota 5 e o prêmio de primeiro lugar. Ô Samuel, algo interessante também, que quando Luiz Gonzaga ele se torna esse nome grande nordestino, levando essa música popular nordestina, ainda era visto como algo folclórico, até uma crítica, porque ele cantava com aquela indumentária, e ele preserva aquilo, e ele leva essa música, como eu já falei anteriormente, ele leva para o Brasil e para o mundo, e não algo exótico, e sim algo de uma identidade. Ele preservou sua identidade. No dia 14 de março, lembrando que é o meu aniversário, 14 de março, de 1941, Luiz Gonzaga gravou 2 discos como solista de sanfona. No primeiro, a Mazurca, Véspera de São João e Numa Seresta. No segundo, Saudade de São João de Del Rey e Vira e Mexe, um chamego de sua autoria. Ele já está se tornando esse nome, já está levando a questão desse traço nordestino. Veja que ele fez parceria com Miguel Lima, que colocava letras em suas músicas, mas só em 11 de abril de 1945 gravou seu primeiro disco como sanfoneiro e cantor com a música Dança Mariquinha. E continua aqui a questão com Humberto Teixeira, não é isso? Com Humberto Teixeira, Luiz Gonzaga lançou as músicas com versos simples, impregnado de modismos nordestinos. Olha aí a nordestinidade. Sua música agora era acompanhada da sanfona, do triângulo e zabumba. Entre os sucessos de parceria destacam-se Baião, Asa Branca, Calu, Paraíba, Assum Preto. Lembrar que, mais uma vez, que com Humberto Teixeira, Luiz Gonzaga faz uma parceria de 5 anos e ele já assume mais uma vez essa nordestinidade que ele não larga mais. Lembrando sempre, se fôssemos fazer agora uma volta ao traço Luiz Gonzaga, é importante lembrar que ele começa tocando em festas, ele canta aquilo que a burguesia da época, a elite, queria ouvir nos salões e começa a assumir esse caráter de nordestinidade, tanto na questão das letras quanto os próprios instrumentos. O triângulo, a zabumba já começam a entrar em suas músicas. E com a letra de Humberto Teixeira, é bom lembrar que, e juntamente com a música de Luiz Gonzaga, Asa Branca retrata o sofrimento do povo do sertão, do Nordeste brasileiro, diante da seca que assola a região, né? Asa Branca foi gravada por diversos cantores, entre eles Dominguinhos, Sérgio Reis e Baden Powell.
Mas é importante também observar que a Asa Branca também é cantada no que chamamos da MPB. Muitos cantores, ainda hoje nós encontramos cantores populares, cantores nordestinos, cantores de estilo não só o nosso, no Nordeste, como MPB, por exemplo, repito, cantam a Asa Branca, tocam a Asa Branca, em vários ritmos. Já ouvi até a Asa Branca tocada até em ritmo de carnaval. Essas das raízes, da busca dessa nordestinidade. É algo importante que nós devemos observar, salientar, que na década de 60, com o crescimento do rock internacional, Luiz Gonzaga, a música do Nordeste, a música do sertão, essa música que tanto Luiz Gonzaga levou para o mundo, a música um pouco em baixa, pela concorrência do próprio rock internacional, rock de teor britânico, e posteriormente veio o americano. Espalhou-se um boato que Luiz Gonzaga, a música dele teria sido regravada pelos Beatles. Então ele volta à ascensão novamente. Então veja a escalada da música de Luiz Gonzaga. Nós temos aqui também a volta para a sua terra. Vamos observar um pouco essa volta da terra, a terra natal. É verdade. Depois de longos anos, Robson, Luiz Gonzaga ele voltou para a sua terra natal. Foi para o Recife e se apresentou em vários programas de rádio. E em 1949 ele levou sua família para morar no Rio de Janeiro. Aí nesse mesmo ano de 1949 ele volta para o Recife, quando conhece o médico Zé Dantas, que sabia cantarolar todas as suas músicas. E é interessante notar que Zé Dantas faz com ele uma segunda grande parceria. Lembrar que nós temos Humberto Teixeira e Zé Dantas. Uma curiosidade, não sei se todos sabem aqui, mas gostaria que vocês soubessem que Zé Dantas, ele é avô de uma cantora da MPB, Marina Elali. Ela é neta de José Dantas. Então nós temos Humberto Teixeira e Zé Dantas, os dois grandes parceiros de Luiz Gonzaga. Então o médico pernambucano, Zé Dantas, também entra, notabiliza-se como grande parceiro. Humberto Teixeira é cearense. Zé Dantas temos pernambucano. É importante salientar que no início, foi um grande início dessa parceria, que lançou os sucessos que a gente já conhece, que é Vem Morena, A Dança da Moda, Cintura Fina e A Volta da Asa Branca. Ele sempre, Samuel, trazendo essa questão do Nordeste, não é isso? Que ele foi fiel, né? Fiel até a sua morte, cantando o sucesso, o teor do Nordeste. Veja que essa luta de firmar esse nome, firmar sua terra, e lembrar mais uma vez que muitas das músicas de Luiz Gonzaga, uma curiosidade, uma responde à outra. Nós temos a Asa Branca, que fala justamente, a Asa Branca fala dessa fuga, desse êxodo rural, dessa saída da terra. Nós temos a Asa Branca e nós temos a volta da Asa Branca. A questão da seca, a questão da chuva, o Nordeste. Há até aqueles que fazem crítica, porque tudo na vida há crítica também. Há aqueles que fazem crítica a Luiz Gonzaga, dizendo assim, Samuel, dizendo assim, Luiz Gonzaga ele só cantava a seca miséria do sertão nordestino, dizendo que ele tinha criado um modelo de seca, de miséria. Só que Luiz Gonzaga cantava justamente essa seca, que era a realidade do povo dele. Lembrar que eu estou falando de um Nordeste, de um sertão brasileiro, de um sertão nordestino do começo do século XX. Era a realidade que ele via, os retirantes, a seca, a saída de sua terra, os animais que morrem, a asa branca, quando a asa branca voa, sai do sertão, é sinal que a seca está muito grande na região. Então Luiz Gonzaga canta a sua terra, canta a sua realidade. E com José Dantas, esse segundo parceiro dele, aqui nós temos na tela uma foto de Luiz Gonzaga com José Dantas, ou o Zé Dantas, parceiro de Luiz Gonzaga. É verdade, é interessante também salientar, Robson, que essa vida de Luiz Gonzaga, as músicas dela, elas serviram para TCCs, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Veja como é riquíssimo esse trabalho de Luiz Gonzaga. E Zé Dantas, que ele é de Carnaíba, Pernambuco, nasceu no dia 27 de fevereiro de 1921 e Rio de Janeiro, no dia 11 de março de 1992, ele faleceu. Ele foi compositor, foi poeta e folclorista brasileiro. Na voz de Luiz Gonzaga, suas canções alcançaram as paradas de sucesso da época, retratando em suas letras os costumes do povo nordestino. Veja aí, retratando novamente o Nordeste, não é isso?
as tradições culturais e o cotidiano de um pedaço do país esquecido pelo poder público. Interessante quando você fala assim, cantando esse pedaço de um Brasil esquecido pelo teu público, ou pelo poder público, aliás, o próprio filho dele que nós veremos, Gonzaguinha, grande nome que nós veremos na MPB mais adiante, Gonzaguinha diz, quando ele faz um show, ele convida o Luiz Gonzaga, ele diz, chama o meu pai, aquele que cantou toda uma parte, uma região esquecida do Brasil, do poder público. Isso é retratado em várias músicas. Então nós encontramos aqui Humberto Teixeira, Luiz Gonzaga, Zé Dantas, Humberto e Zé Dantas, parceria, essa grande parceria de Luiz Gonzaga. E ele foi fiel, né, a essa temática dele, fiel a essa temática do que ele se propõe a cantar. Aí você, ô Samuel, o nosso estudante pode pensar, mas por que tanta essa recorrência, o Nordeste a seca, Nordeste a seca? Lembrar como vocês gostam de certos cantores, eles são fiéis a certa temática dele. A de Gonzaga é justamente a terra. E como o professor Samuel falou aqui, você falou, Samuel, foi interessante que ele é pesquisado, não só na questão das universidades, mas internacionalmente, faculdades do Brasil e fora do Brasil estudam suas letras. E é importante, professor Robson, salientar que entre 1948 e 1954, Luiz Gonzaga morou em São Paulo, de onde viajava para todo o país. Observe que ele saiu do Nordeste, foi para o Rio de Janeiro, voltou e agora ele está aí nesse momento em São Paulo. E o seu sucesso não parou mais. Em 1980, Luiz Gonzaga cantou para o Papa João Paulo II em Fortaleza. O que é que você tem a dizer sobre isso? Quando o Luiz Gonzaga ele vai cantar para o Papa, ele diz justamente o seguinte, que é o matuto que vai falar com a grande autoridade religiosa, Vossa Santidade, ele chama. E aqui nós temos na tela a foto dele com o Papa João Paulo II, certo? Aí você vê justamente, que eu gostaria de salientar, essa questão, né? O sertanejo pernambucano que vai para o Rio, que vai para Fortaleza, que vai para o Rio, que vai para São Paulo, que ganha um mundo, que cantou, que vai para Paris. Aí Luiz Gonzaga toma essa dimensão e lembrar que já começa a assumir o instrumento, a letra, a indumentária nordestinas, certo? Ele foi convidado pela cantora amazonense Nazaré Pereira, se apresentou em Paris, recebeu o prêmio Níper de Ouro e 2 discos de ouro com o Sanfoneiro Macho. Justamente essa questão, essa consagração internacional. Mas veja só, Luiz Gonzaga também tem a família, né? Lembrar como todos nós temos a família e lembrar que nós veremos aqui o seu grande filho, vamos conhecer o grande filho dele. Então vamos conhecer um pouco agora da vida particular dele. Já sabemos que ele é filho de Januário, lembrar que o pai dele que o incentivou na música, ao mesmo tempo na agricultura, quando ele trabalhava na lavoura, mas ele vai casar, ele vai ter um filho. Então vamos conhecer um pouco sobre Luiz Gonzaga e a família dele. Luiz Gonzaga ele teve um relacionamento com a cantora e dançarina Odaléia Guedes dos Santos, e em 1945, desse relacionamento, nasceu Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, que ficou órfão de mãe com 2 anos de idade. E é importante lembrar que Luiz Gonzaga Júnior, filho de Luiz Gonzaga, esse filho dele tornou-se Gonzaguinha, um dos grandes nomes da MPB. Um dos grandes nomes, lembrar uma questão importante, que é até uma música em parceria, quando ele canta com o pai, Vida de Viajante, né? Isso quando ele retirando, que ele vai cantando, vai mostrando minha vida é andar por esse país, ele canta com o seu pai. E, mais uma vez, eu me reporto que em um show ele chama o pai e diz que o pai foi o pioneiro dessa questão de levar o Nordeste. E lembrar um fato curioso da vida dos dois, que eles não tinham um bom relacionamento até então, na vida adulta, que eles vão tomar um melhor relacionamento, pai e filho. E aqui nós temos na tela uma foto justamente com Luiz Gonzaga, com Gonzaguinha e a mãe de Luiz Gonzaga filho, no caso. Novamente nós temos aqui uma foto dele com o filho já adulto, o Luiz Gonzaga, né? Isso, o Gonzaguinha, o consagrado Luiz Gonzaga Júnior, né? O filho. Lembrar que mais uma vez é aí nesse show que ele vai fazer essa pequena homenagem ao pai dele. Mas a morte de Luiz Gonzaga. É interessante, Samuel, que é o seguinte, ele morre, mas o legado dele fica, né? Esse legado que tantos outros, é importante salientar que você, estudante, quando forem escutar cantores nordestinos que fazem, ou eles regravam as canções de Luiz Gonzaga, as canções, na verdade, que Luiz Gonzaga ou escreveu, ou ele vai interpretar dos grandes compositores como Humberto e o Zé Dantas. Nós temos várias pessoas que
amam cantar Luiz Gonzaga, como o nosso amigo Santana e o camaragibense Cezinha, né? Cantam muito o Luiz Gonzaga, as músicas de Luiz Gonzaga, que realmente são músicas inesquecíveis. E falando sobre isso, Luiz Gonzaga lutou durante 6 anos contra um câncer de próstata e no dia 21 de junho de 1989 foi internado no Recife, no Hospital Santa Joana, já bastante debilitado, e no dia 2 de agosto de 1989 nós tivemos a triste notícia que Luiz Gonzaga havia falecido aos 76 anos, vítima de uma parada cardíaca. E aqui nós temos mais uma vez uma das fotos que são icônicas, não é isso? De Luiz Gonzaga, ele com a sanfona, com a roupa nordestina, e cantando esse homem que leva o Nordeste para o mundo. E é importante salientar, vamos ver aqui. É interessante dizer que em 2012, quando se comemorou 100 anos do nascimento de Luiz Gonzaga, foi lançado o filme De Pai para Filho, narrando a relação conflituosa entre Gonzaga e Gonzaguinha, como você já falou aqui, e o artista recebeu várias homenagens em todo o país. E aí os grandes sucessos dele, alguns, na verdade, se fôssemos aqui falar dos sucessos que foram interpretados por Luiz Gonzaga, nós acho que iríamos passar horas aqui falando da quantidade de canções que ele interpretou em vida, claro. Vamos ver algumas aqui, nós temos... A gente tem Asa Branca, Luar do Sertão, Súplica Cearense, A Feira de Caruaru, que é conhecidíssima, No Meu Pé de Serra e A Triste Partida, etc. São várias músicas. E é interessante notar, gente, que em síntese, o que a gente procurou aqui foi mostrar um pouco da vida, obra, estilo, características, LPs, né? Que Luiz Gonzaga, esse rei do Baião, ele em vida, claro, levou esse nome da nordestinidade. Quando eu falo até em vida, é porque os sucessos dele hoje são cantados, celebrizados em todo o país. E é importante salientar que ele era pernambucano. E lembrar que a nossa série aqui é justamente falar desses nomes pernambucanos que fizeram e que fazem a história. Algo importante que gostaríamos de dizer agora é o seguinte: nós estamos aqui falando da biblioteca, certo? Da Secretaria de Educação e Esportes do Estado de Pernambuco. Estamos de máscara, justamente para promover o quê? A questão, como eu poderia dizer, contra o coronavírus, certo? Da higienização. Então, para vocês aqui, estudantes, nós deixamos a seguinte mensagem: curtam a música de Luiz Gonzaga, acessem, entrem, certo? Vão conhecer um pouco da música desse grande compositor. E esse é o grande desafio para eles, né? Entrar nesse mundo da música de Luiz Gonzaga, olhar as letras de Luiz Gonzaga, discutir com os colegas de sala, fazer perguntas aos seus professores. E sempre com um protocolo de higienização. Cuidado com o coronavírus. Conversem com seus amiguinhos, mas de máscara. Forte abraço do professor Robson e professor Samuel Lira.